Velho do céu, você não faz ideia da epopeia que eu tô passando pra gravar esse vídeo. Mas eu falei que ia gravar esse vídeo, ainda não passou da meia-noite, é tipo 5 pra meia-noite, mas eu vou gravar esse vídeo nessa terça-feira. Arro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está assistindo esse negócio. Eu sou o Paulo Rogério, prazer conhecê-lo, caso você não me conheça. Eu vou aqui continuar. Esse é o primeiro vídeo de uma série de coisas que eu vou falar sobre espiritualidade e sobre como trazer isso para a prática e como você viver na palavra que os coaches autoastral destruíram, chamada propósito. E o que é o propósito? É onde o seu coração queima, onde você tem tesão de viver e onde não existe dor, não existe angústia e onde você participa de um sistema perfeito, orgânico, natural, porque a natureza é perfeita, velho. A natureza é perfeita, beleza? E é sobre isso que eu vou falar. Contextualizando, como sempre eu gosto de começar os vídeos na hora de para contextualizar, para a gente ir a partir disso. Estamos no século XXI, oficialmente agora em 2020, né, que começou a pandemia de Covid-19. E nessa época foram inseridos, né, uma série de novos participantes, de novos players da sociedade humana, como por exemplo a inteligência artificial, a robótica, a internet, o robozinho do seu banco, do seu celular que conversa com você e te sugere coisas, inclusive os algoritmos de Facebook, Instagram e mais uma porrada de coisa que bombardearam e deram uma overdose de informação nas nossas cabecitas e as nossas cabecitas que estavam programadas com velocidades muito mais lentas estão fritando e tem uma porrada de gente aí não sabendo como lidar com isso e está se dopando de remédios, se dopando de uma série de outras situações, porque a vida se tornou uma angústia, porque seus corações estão angustiados, apertados e doloridos, cogitando algumas vezes até finalizar a própria vida, situação que eu já estive e sei que não é nada confortável, então por isso que hoje, quando transbordo para ajudar aqueles que estão com algum tipo de angústia no coração, seja ela pequena, seja ela grande. Se você for pequena, mano, é nóis, da hora que a sua angústia é menor, tá ligado? Se ela for grande, tamo junto. Não desiste. Essa vida é muito da hora. Então, essa complexidade, ou seja, quando a gente toma consciência da grandiosidade do mundo, da grandiosidade de informações, o número de variáveis e a efemeridade que isso toma, ou seja, a liquidez dessas relações, onde o Trump pode ir lá e mandar um tweet, o mercado dá uma viravolta e, sei lá, quebrar uma empresa, ou, sei lá, fazer alguém perder muita grana. Ou então o Kim Jong-un lá, o Kim Jinping, sei lá o nome do cara, da Coreia do Norte, manda um tweet torto do outro lado e alguém acha que vai acontecer uma guerra. Em 2020 a gente já teve exemplo de tudo sobre esse negócio, né? Então, mediante essa complexidade, essa efemeridade das relações, onde todas as relações humanas de trabalho, de relacionamento estão sendo postas à prova, a maneira, né, que a natureza se apresenta e que a gente olhando para ela e aprendendo consegue identificar cada um ocupa o seu lugar, tá ligado? Quem nasceu antes ali nos anos 90 já tá ligado da máxima, cada um no teu quadrado, velho. É cada um no teu quadrado, irmão. Você não tem que cuidar da vida de ninguém e não tem que permitir que ninguém cuide da tua vida, tá ligado? Não pode permitir que ninguém cuide da tua vida, porque você tem que assumir as responsabilidades por 100% das coisas, por 100% das decisões, por cada instante que acontece na tua vida. Você não pode terceirizar o BO para ninguém. E isso é fundamental, a mudança de uma perspectiva. Você tem que se tornar ativo nas interações que você tem no seu dia a dia. E eu vou falar disso daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente. Então, mediante essa complexidade do sistema, onde existem milhares de coisas, a gente tem que ser tipo uma manga. A manga, ela mangueia, tá ligado? O professor Clóvis de Barros, já cita esse exemplo, eu tomo ele com licença poética. E o gato cachorra, quer dizer, o cachorro cachorra e o gato gateia e o peixe peixeia.
E o sapo sapeia e o humano humaneia, tá ligado? A gente tem que humanizar. E a humanidade é coração, ela não pode eliminar essa parte que existe fundamental no centro dela, tá ligado? A questão é que existe essa separação, que eu já comentei em vários outros vídeos sobre a nossa mente, a nossa emoção, né? A gente está separado e o que eu vou falar hoje é como exatamente ultrapassar esse bloqueio, né? Ultrapassar esse espaço que impede a gente de chegar até lá. Mas para chegar nesse ponto, eu queria falar sobre 3 status que o coração pode assumir, né? Porque como a gente identifica que está no lugar que nos é de direito, lembrando que todos têm direito de pertencimento, ou seja, todo mundo tem um lugar a habitar. Então como a gente identifica isso? Mano, esse lugar é onde o seu coração arde, a sua chama queima, onde faz sentido você estar ali. Eu não sei se eu já falei nesse vídeo, porque como eu comentei, é a 5ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo hoje. Então, eu não sei se eu já falei isso antes ou falei nesse, mas é o bagulho do propósito, onde os coaches de alto astral estragaram a palavra propósito. Mas, mano, o propósito é onde você tá e seu corpo arde, isso te dá alegria, te dá tesão de estar fazendo aquele bagulho. E independente dos desafios, porque os desafios são necessários, porque assim como uma lâmpada incandescente precisa da resistência do material quando a corrente passa para ela acender, a gente, para nossa chama arder, tem que passar pelos desafios, enfrentar esses desafios de peito aberto. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente estiver sem energia, ou seja, se o coração estiver apagado. Então é uma coisa que vai alimentando a outra. A gente tem que cuidar da nossa energia para ter um grau de energia mais elevado, para que essa frequência de energia mais elevada, esse volume, essa carga maior, permita o curto-circuito que ocorra nos nossos corações, para que esse coração se inflame. Só que além dessa energia, para ele acender, ele também precisa de oxigênio, ou seja, tem que tirar tudo aquilo que não presta. Então a gente tem que entender qual é a forma, o status que o coração assume para você saber qual decisão tomar. Então, se você tem o primeiro status do coração, o coração em chamas, aquele que encontrou o propósito, que ocupa aquele lugar de vida e de existência, como o próprio professor de Clóvis de Barros, que eu vi 3 vídeos dele esses dias, por isso eu tô com ele na cabeça, fala que é o lugar que quando ele encontrou o ato de dar aula, ou então o Einstein fazendo conta, ou o Ayrton Senna dirigindo, ou o Faustão fausteando, sei lá, tá ligado? Não sei se o Faustão vive o propósito dele, mas os outros que eu citei eu sei que viveram, tá ligado? Ou vivem. Encontrar essa situação de chama é o primeiro status do coração. Se você já está em chamas e você já ocupa o lugar que você acha que é seu de direito e você compartilha a sua existência máxima, eu sou muito grato, eu só posso te dizer isso, gratidão pela sua existência e por você servir a existência nesse grau. E eu espero um dia poder compartilhar na mesma intensidade. O segundo status de coração é exatamente o oposto, são os corações apagados, são os corações de pedra, são aqueles que não se compadecem com a existência do seu próximo, são aqueles que não se importam se o outro está passando fome, se o outro está passando dificuldade, se o outro está passando frio, que para ele a vida é do jeito que é e tem que ser do jeito que está, e ele não quer mudar nada, porque a vida já é do jeito que tem que ser, e foda-se essa merda, e eu não vou fazer nada, eu não vou mexer uma molécula do meu ser para fazer diferente. E, mano, para essas pessoas eu posso falar, foda-se, sinto muito, tá ligado? Eu não posso fazer nada. Se você um dia amolecer o seu coração, vai ser um prazerzaço trocar ideia com você. Mas, se não, é nóis. E o terceiro status do coração, que seria o intermediário, que para mim é o puro ouro, para mim é a pedra bruta a ser lapidada, para mim é o que mais me interessa, e talvez mais me interesse porque eu acabei de sair desse estado, eu acabei de sair de um lugar onde tudo era sofrível, tudo era essa expressão, tá ligado? Sei lá o nome que se dá pra isso.
Mas aquele lugar onde você cogita não dar continuidade à sua vida, esse lugar onde você precisa de muletas, que seja comida, que seja álcool, que seja drogas para você sobreviver no seu cotidiano, aquele lugar onde você se sacrifica a semana inteira trabalhando para chegar no final de semana e se dopar para esquecer da existência, esse lugar é o lugar onde eu vejo o maior desperdício de energia, é o lugar onde tem maior material, é a matéria-prima que vale, que custa muito mais do que qualquer reserva de petróleo que existe no mundo. Porque se todos os seres humanos que se encontram nesse estado de escravidão, escravidão à angústia, escravidão ao trabalho, escravidão a N estados de sofrimento, estivessem ocupando o seu lugar de direito e vivendo a sua vida na sua intensidade, no seu propósito, mano, não existiria mais nem fome, doença. Mano, o cara pobre, se tivesse tido as oportunidades que eu tive, ou que qualquer outro cara teve, melhores do que ele tem, ele ia estar dando um cacete em muita gente. Ele teria graduado, mano, nas melhores universidades que ele teve no mundo, tá ligado? Que tem no mundo. E ele estaria trazendo soluções incríveis. Eu cito de exemplo a Tabata Amaral, mano. A mina, porra, ela tem que minha idade, um pouquinho menos, 20 e alguns anos. Uma mina formada em Harvard e astrofísica e veio da favela, tá ligado? Ah, mas ela é um gênio, não sei o que, mano. Ela foi criada num ambiente de amor. Ponto. Ela encontrou aonde, talvez, nem sei, não posso nem falar se ela foi criada no ambiente de amor, mas o quesito ela encontrou o que faz a chama dela arder. Ela teve professores, ela teve alguém que levou ela para o caminho da matemática e aquilo acendeu e ela tá lá fazendo a diferença. E eu sou grato a ela. E é exatamente esse mesmo conceito, é esses corações, essas pessoas que vivem em algum momento em situação de angústia. E eu descobri que dá pra sair desse lugar e é por isso que eu tô compartilhando essa porra aqui, tá ligado? Porque, mano, fora desse lugar de dor e de brasa do coração, existe um universo perfeito. Existe uma alegria, existe uma sincronia, existe uma ordem natural das coisas que é muito foda, beleza? Só que tem um problema, dessa é a parte chata, quer dizer, a parte que eu acho da hora, que é cutucar a ferida, não sei, eu tenho isso natural pra mim, eu gosto de cutucar a ferida dos outros, o que me faz um cara chato às vezes, mas também já, se você não quiser continuar, você não continua. A fita é que depende só de você. É necessário desromantizar, tirar esse negócio de que autoconhecimento é uma jornada maravilhosa, onde são os cristais cantando e um monte de gente batendo sininho, a galera dançando com baiá e acabou, tá ligado? Não, mano. Tudo isso tem sua importância, são coisas que existem e tem seu significado simbólico por trás disso. Simbólico e material e energético. Mas antes de você chegar no estado disso fazer sentido pra você, é necessário desromantizar esse negócio, mano. Porque, mano, o autoconhecimento é sua camisa, é autodisciplina, é comprometimento, é atenção, é vigiar, tá ligado? É fazer exercício, é mudar coisa, é tirar coisa que faz mal à sua vida, é se afastar de pessoas tóxicas, é se afastar de coisas que são queridas pra você, mas que te fazem mal. Então existe toda essa dinâmica que tem que ser desromantizada, mas não desestimulada. Ela tem que ser estimulada, mas de uma maneira tipo spiritual badass. Você ser um fodão da espiritualidade, tá ligado? É tipo o monstrão vai sair da jaula da academia, então é a mesma coisa, só que com edificação de espírito, com edificação de valores, tá ligado? Isso não quer dizer que a vida tem que ser chata, isso não quer dizer que a vida tem que ser de castração e morte. Não, mano, nada a ver, a gente vai falar disso daqui a pouco. Beleza? Então, me empolguei, deixa eu voltar um pouco aqui. Pra gente chegar nesse ponto de... Ah, tá, lembrei. Então,
só depende de você. Você tem que fazer esse rolê por você mesmo, porque, mano, é o teu coração que tá doendo, só você sabe o que tá doendo. E ninguém mais vai poder ir aí abrir teu coração e tirar o que não presta da tua vida e colocar amorzinho e pronto, tá tudo funcionando. É você por você. Você tem que assumir a sua responsabilidade, que eu já falei esse bagulho no começo do vídeo. É assumir 100% dessa responsabilidade de tudo que acontece na tua vida. Então, apego e julgamento. Os julgamentos que você emite baseado nas coisas que você é apegado são as chaves. Você trabalhando essas duas coisas, você consegue fazer a transformação que você quiser na sua vida. A que você quiser. Você pode ficar rico, você pode arranjar a mulher da sua vida, deixa eu fazer o marketing das promessas muito doidas. Mano, o que você quer? Você sabe o que você quer? Você nem deve saber o que você quer. Tá ligado? Então a gente vai olhar para essas duas coisas. Então, como identificar essas duas coisas? Porque essas duas coisas são difíceis de se identificar. Mano, pensa que você está numa sala escura, com tudo escuro, e você tem que encontrar sombras dentro de uma sala escura. Saca? Não faz sentido isso, porque exatamente, é tudo sombra e você não sabe diferenciar o que é sombra de uma coisa, o que é sombra de outra coisa, se aquilo funciona, se aquilo não funciona. Então a gente tem que trazer clareza a essas coisas. Essas coisas, os seus conceitos, os seus apegos, os seus julgamentos, eles são provenientes de quem você acha que você é, ou seja, daquelas verdades que foram repetidas tantas vezes na sua cabeça desde o momento que você nasceu, que você, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, você internaliza. A gente tem esse mecanismo, é uma das leis da natureza, a lei da eficiência. Então a gente tem esse mecanismo de tudo que a gente repete muitas vezes a gente coloca no modo automático. E isso também vale para pensamentos, isso também vale para crenças, isso também vale para uma porrada de coisas. Então eu vou compartilhar aqui 3 métodos que eu tenho, que eu utilizo, que servem para mim, mas, mano, existem milhões e se você for criativo, mais criativo do que eu, você pode encontrar maneiras muito melhores e se você encontrar, você me fala. Então a primeira é observando a tua linguagem. As palavras que aparentemente, de maneira aleatória, são escolhidas, que de maneira aparentemente aleatória são escolhidas por nós para comunicação, seja ela verbal ou escrita, oral ou escrita, né? Acho que toda comunicação é verbal, os gramáticos de plantão que me corrijam. Revelam muito, mas muito, sobre o que habita nesse seu inconsciente, nessa parte sua que está no automático. Então, o exemplo acho que mais básico é o quesito do defender o meu ponto de vista, né? Então, se você está defendendo o seu ponto de vista, você está tendo que aquela troca de argumentações e de perspectivas é um conflito. E a consequência de conflito um sai morto, outro sai fudido, né? É o que a guerra faz. Então, se você tem essa troca de experiências como uma situação conflituosa na sua cabeça, o que vai acontecer? Você vai parar para trocar ideia com o cara e sem perceber, porque está no seu automático, você vai tentar impor a sua opinião de alguma forma e a partir do momento que você tenta impor a sua opinião de alguma forma, a pessoa vai obrigatoriamente entrar na defesa, porque ela está se sentindo atacada. E daí o que acontece? Ela vai dificultar a sua argumentação e a sua apresentação e tudo vai se tornar mais difícil, você entende? A mecânica do rolê. E isso também se aplica com uma série de coisas. Então, mano, insisto e vou insistir milhares de vezes para você ter uma agenda, para você escrever tudo que você quiser escrever. Quais são as palavras que você utiliza? Então, mano, você está redigindo uma frase, uma experiência do dia, e foi muito difícil, foi muito dolorido, foi sofrido. O que habita o teu vocabulário? Porque o que habita o teu vocabulário é o que você vive. Então, quando você escreve uma página e identifica lá que, sei lá, 1/3 das palavras que você usou são palavras que demonstram uma baixa qualidade de vida, uma baixa motivação, uma falta de tesão, porra, entendeu?
fica atento àquelas frases que você selecionou, as palavras que você escolheu e traz isso para a consciência e tenta na próxima vez utilizar outras palavras, ou seja, muda a estrutura mental porque nós utilizamos símbolos para pensar e para nos comunicar. Então, se você alterar esses símbolos, você consegue alterar os caminhos que o seu pensamento faz dentro da sua cabeça e, por consequência, você vai vislumbrar coisas que você nunca tinha vislumbrado. Show? Show. Beleza. O segundo são seus hábitos. Então, por exemplo, é o hábito do deixar uma luz acesa quando não tem ninguém no cômodo. Então, você vai lá e entra no cômodo, acende a luz, faz o que você tem que fazer no cômodo e você sai e deixa a luz acesa. Mano, o que isso está dizendo? Isso diz claramente o jeito que você trata o seu dinheiro, por exemplo. Ou você não se importa com o seu dinheiro, ou você tem tanto que você não se importa que ele ser gasto. Mas, independente disso, acho que o que me chama mais atenção é o fato de você não utilizar a potência da lâmpada no máximo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, mano, como eu falei, a natureza é perfeita e ela sempre busca o caminho mais eficiente. Se você deixa aquilo lá funcionando sem ninguém utilizando, ela só está lá iluminando nada, quer dizer, tudo, mas sem ninguém, ela vai acabar com a vida útil dela mais rápido. E isso provavelmente está desalinhado com algum propósito seu, que seria, no caso, ter menos dor de cabeça, viver com menos angústia. Ou seja, mas uma lâmpada traz angústia. Mano, uma lâmpada queimada no momento inoportuno é uma angústia. E você tá dando margem para que isso ocorra no momento que você mais precisar, tá ligado? Então, no meio de uma noite de breu, onde você precisa encontrar um documento, a luz não funciona, tá ligado? E se você e se a lógica for aplicada também ao seu celular, provavelmente seu celular vai estar sem bateria. Então, esse conceito de assumir a autorresponsabilidade é exatamente esse conceito de identificar maneiras de ser mais eficiente no seu cotidiano, de maneira que você agradeça a você mesmo no futuro, tá ligado? Então, tipo, mano, pro dia que quando você estiver no breu precisando procurar um documento, a sua lâmpada funcionar perfeitamente, seu celular ter bateria carregada. E isso se aplica a tudo. Deixe armadilhas de amor pra você mesmo, tá ligado? Ao invés de deixar tipo armadilhas de tomar no cu pra você mesmo. Então, hábitos são o segundo modus operandi que a gente pode ficar atento para ajudar a desenvolver essa espiritualidade, que é esse mecanismo para encontrar soluções do futuro, ou seja, para encontrar o nosso lugar de vivência perfeita, onde espiritualidade eu chamo aquilo que é desenvolver uma amizade com você mesmo, é a qualidade do tempo que você passa com você mesmo. O terceiro é o nosso corpo, tá ligado? E eu demorei para dar importância para isso, mas hoje eu dou muito valor a isso. E o exemplo que eu dou, por exemplo, é um exemplo que eu passava com frequência, né? Então eu tinha um compromisso agendado, e eu tava com fome. E por medo, sei lá, por angústia, porque eu sou um cara que cumpro meus compromissos e honrado, sei lá o que eu achava que eu era na época, eu ia com fome pro compromisso para não me atrasar, porque eu combinei com o cliente, beleza. Só que acontece, mano, eu chegava lá e já dizia propaganda daquele chocolate, que eu não lembro qual é o nome de chocolate, acho que é Snickers. Que você não é você mesmo com fome. E é exatamente isso. Então você chega num compromisso querendo conquistar um objetivo, seja ele o compromisso que for o objetivo que você deseja, mas sempre existe essa troca. Só que você não se comporta como você não se comunica com clareza, você não tem tranquilidade para fazer aquela troca porque você tá com fome, porra. E daí o cara, você acha que ele vai, sinceramente, fazer o que você quer que ele faça pra você, sendo que você não faz pra você mesmo. Você tá com fome, seu corpo tá falando, mano, tô com fome, preciso comer, tá ligado? E daí o que você faz? Você fala, mano, cala a boca que eu quero ganhar dinheiro, se o caso for esse. Então quero ganhar um argumento, sei lá o que você tá indo fazer. Mas você não respeitou você mesmo, tá ligado? Você não respeitou o veículo que indica é a mesma coisa que seu carro fala que a sua gasolina tá acabando e você fala, mano, eu vou continuar a viagem assim mesmo.
porque eu quero, que eu sou espertão pra caralho. Saca? Não faz sentido. Só que a gente faz essas coisinhas. A gente sempre se coloca em segundo lugar porque a gente está cumprindo um conceito que a gente tá na nossa cabeça, no nosso inconsciente, naquele espaço que eu já falei anteriormente. Então, essas pequenas coisinhas bobas, né? Como, por exemplo, você tá na fila do trânsito, tá lá dirigindo seu carro, pá, semáforo fechado e você tá no Zap Zap. Mano, até é normal. A questão é o seguinte, o tempo, eu vi esse estudo, eu fiquei boquiaberto, tá ligado? Se todos os motoristas, a hora que o sinal abre, os 5 primeiros, saíssem simultaneamente, ou com o intervalo mínimo de tempo possível, em todos os semáforos, eles ficassem verde, os 5 primeiros saíssem simultaneamente, reduzir em quase 20% os congestionamentos nas grandes cidades, tá ligado? Isso aqui, olha que absurdo, 20% porque abre o sinal. Daí o cara não tá prestando atenção no semáforo, tá ligado? Por isso que eu falo dos 5 primeiros, porque o cara lá atrás, às vezes ele nem veja o semáforo, mas os 5 primeiros vêm, tá ligado? Ele não tá prestando atenção no que tá acontecendo ao redor dele. O que ele tá fazendo? Ele tá ocupado, mexendo no Zap, ouvindo música, sei lá o caralho que ele tá fazendo. Então, o carro andou. Nossa, o carro andou, preciso engatar minha marcha. Daí ele engata a marcha, ele vai. E daí o terceiro, nossa, o segundo carro foi, eu tenho que andar também, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Então beleza. Eu fico puto com esse bagulho, mas tudo bem. Então esses são 3 mecanismos que nos auxiliam a identificar o que está habitando, quais são os conceitos que nós somos apegados. E talvez você fale, mano, eu não sou apegado a essas coisas. Dos exemplos que eu dei, não, mas você deve encontrar coisas no seu cotidiano que você vê que são contraproducentes, que são contra os seus objetivos de vida, que são contra aquilo que faz o teu coração arder, mas que você gosta, que você quer aquele negócio, e daí você vai ter que tomar uma decisão a hora que você trombar com um bagulho desse. Você vai ter que encontrar, mano, eu vou mudar o meu objetivo, ou seja, eu vou encontrar uma coisa que é mais ou menos parecida com o que meu coração queima, para ficar com esse bagulho. E isso tá tudo bem. Isso pode ser por um tempo, pode ser para sempre, depende. Lembra, a espiritualidade é você com você mesmo, você escolhe, você não precisa contar isso para ninguém, você não precisa compartilhar isso com ninguém. É só você com você mesmo, tá ligado? Show. E daí vem a parte, mano, mas tá, o que eu faço com essa porrada de informação? Tipo, você vai ter que mudar essas coisas e isso vai exigir disciplina. Mas mais importante do que isso é saber o que você quer tirar e o que você não quer tirar. Então, eu compartilho a regra, ou régua, acho que é régua, que eu uso, mas você pode usar outra sua, entendeu? Assim, por exemplo, muitas pessoas já teorizaram sobre a estrutura de necessidades da humanidade, onde todos os seres humanos têm uma série de necessidades. Você pode usar isso como seu filtro, você pode usar a sua constituição, é uma prática que eu gosto de escrever os meus valores, então uma vez por ano eu vou lá e escrevo os bagulho que eu acredito, e no ano seguinte eu reviso aquilo e vejo se eu estou vivendo alinhado com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu quero para minha vida. Então eu ponho lá como eu quero ser como pai, como eu quero ser como companheiro de trabalho, como eu quero ser com cada um dos papéis que eu executo na minha vida, tá ligado? Mas o que eu uso, além desse da Constituição, é o da vida. Então, se gera vida, eu quero. E se gera morte, eu não quero. Lembrando que as coisas podem transitar de um espaço para o outro. Eu cito de exemplo o cigarro, por exemplo. O cigarro, durante muito tempo, gerou vida na minha vida. Porque o prazer de consumi-lo era maior do que a angústia de não tê-lo. Mas, eu vivi em paz com isso. Mano, eu gosto de fumar, eu fumo, já era, deixo o bagulho aqui e não enche meu saco. Mas eu fui correndo atrás de outras coisas. Então, fui me livrando de outras situações que não estavam alinhadas com o meu propósito de vida. Até que chegou um ponto onde o cigarro deixou de gerar vida. E aí, naturalmente, ele foi indo. Ou seja, quando você assume responsabilidade pelas todas as atitudes na vida, como eu já citei pelo menos 3 exemplos aqui de
pequenas atitudes internas que você muda, que mudam a sua relação humana com o ambiente externo, as coisas que não te servem, elas começam a ir. Porque lembra que a gente coloca tudo no automático, tudo que a gente repete muito? Então depois de, em média, 21 dias, mas cada um no seu tempo, as coisas começam a entrar no automático o que está dentro da sua fórmula e ir embora o que não presta mais, tá ligado? E por que é importante esse negócio do ir embora, de tirar o que tá dentro, tá ligado? Porque existe um espaço determinado. Não dá pra simplesmente ficar entupindo de coisa na nossa cabeça, porque é exatamente por isso que a gente tá pirando. Porque não cabe mais, as pessoas estão entupidas. Pensa que as pessoas são copos e desde que elas nasceram só foi enfiando coisa lá na caixa, foi socando e, mano, tem gente que não cabe mais. E por isso que a galera vai lá e toma uns remédios muito doidos pra dar uma aliviada, como se fosse... Mas o que esse remédio faz? Esse remédio ele não arranca o que tá dentro do copo. Ele vai lá e comprime, ele vai lá e aperta mais aquilo lá para ficar mais próximo do normal, só que nunca chega no normal. Então, por exemplo, eu escuto relatos das pessoas que tomam remédio, e a descrição é, mano, eu fico... Tá ligado? Existia a ondulação e o negócio fica... E o que é essa ondulação? Essa ondulação é a água da vida querendo entrar, só que ela não tem espaço. Então, tipo assim, o copo tá cheio, até aqui tem isso de espaço, e a água bate e não tem profundidade, ela fica só batendo ali. Então isso gera muita conturbação, que é muito volume de água para um espaço muito pequeno. E esse mecanismo, essas 3 ferramentas que eu acabei de descrever, é exatamente o processo de arrancando essa sujeira que está dentro do copo, tá ligado? E tirando, para que possa entrar água nova, para que daí as coisas fluam com mais tranquilidade, você tenha mais potência, ou seja, esse ato de limpar permite que o oxigênio, que essa água viva entre e inflame o coração para viver na harmonia de tudo aquele negócio que eu estava falando até agora. Deixa eu ver se eu falei de tudo que eu precisava. Eu não sei se eu já falei sobre o bagulho de inverter a perspectiva, mas é exatamente esse conceito de assumir as responsabilidades. Então, na sua linguagem, preste atenção em quem é o ativo e quem é o passivo. Então, por exemplo, a bebida arrasta. Mano, né? Você tem que tirar esse conceito de que as coisas fazem coisas com você, tá ligado? O cigarro chama, a bebida arrasta, que mais? Eu não consigo falar não pra comida. Mano, a comida não tá te chamando, tá ligado? Então, quando você inverte essa perspectiva, é o momento em que as coisas começam a ir embora, que nem o exemplo que eu falei com o cigarro. Quando eu assumo a responsabilidade de eu fumo ele e eu tenho essa demanda daquele objeto, quando eu altero meu ambiente interno e a minha estrutura interna, eu também ganho poder. Então é uma situação empoderadora, porque a espiritualidade é exatamente esse conceito de atribuir poder a você. E aí um tema que é muito querido a mim, que é exatamente o conceito da política, né? Então a galera terceiriza o poder, terceiriza a responsabilidade para um representante, aquele representante vai resolver os meus problemas. Sabe o que isso faz? Isso só tira o teu poder, cara. Então, você precisa ter poder sobre as suas decisões e as coisas que você tem que fazer na tua vida, para que dessa forma ninguém nunca mais fale o que você tem que fazer ou não. E, ainda assim, com cada um fazendo o que tem que fazer, viver em uma sociedade perfeitamente harmônica, perfeitamente estruturada, pacífica, da hora, rock and roll, tá ligado? Deixa eu ver... Puta, a parte chata eu já falei. Os 3 corações, os exercícios. Gente, gratidão. Finalmente eu consegui gravar esse vídeo. Eu tentei fazer um negócio live, mas hoje eu não tava bom. Mas em breve seguimos aí com o
produzindo esses conteúdos e compartilhando. Se vocês gostem, curtam, compartilhem, me deixem saber. E às vezes eu acho que eu tô falando sozinho, se eu não estiver falando sozinho, da hora. Se eu estiver falando sozinho, da hora também. Eu tô curtindo aqui, eu pego mó bem me ouvir falando. Isso daqui ainda vai ser uma revolução muito doida, a gente vai causar uma mudança gigantesca no mundo. Eu demorei muito para entender que a chama que ia mudar o mundo era do coração e não do Molotov. Eu sempre achei que o Molotov ia fazer mais mudança no mundo do que uma porrada de coisa. Mas não, não é. Gratidão. Valeu. Nós que voa. Até a próxima. Pô, agora que saiu, agora que foi, eu nem quero mais parar. Por mim eu continuaria falando aqui, uma cota ainda. Mas eu vou dormir. Eu amo vocês. É nóis. Beijão. Beijo no coração de cada um. Que ele pegue fogo.